Olá, eu sou a Natália e esse é o podcast Eu Sozinha. Aqui nesse podcast vai ser o lugar onde eu vou compartilhar agora com o mundo as conversas que até então só aconteciam dentro da minha cabeça. Eu espero que você fique aí, me faça companhia e quem sabe você não compartilha um pouco desses pensamentos também. Antes de começar, eu quero deixar 2 recados. O primeiro é que esse episódio contém spoilers sobre o filme A Enviada do Mal, e o segundo é que esse episódio pode conter gatilhos sobre questões de saúde mental. Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada com o CVV, www.cvv.org.br, e os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia, inclusive aos feriados, pelo telefone 188 e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. E são mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil. Dirigido por Oz Perkins, o mesmo diretor de Longlegs, A Enviada do Mal é um filme de terror de 2015 que passou totalmente despercebido por mim até o ano passado e aparentemente por muitas pessoas também. O filme é estrelado pela Emma Roberts, que interpreta Joan, pela Kiernan Shipka, que interpreta a personagem Catherine, pela Lucy Boynton, que interpreta a Rose, pela Lauren Holly, que interpreta a Linda, a mãe da Rose, e pelo James Remar, que interpreta o Bill, o pai da Rose. No Google, essa é a descrição do filme que a gente encontra. No inverno, 2 garotas ficam em um internato feminino na companhia de uma presença terrível. Eu acho que esse resumo é um resumo justo, porque ele não dá nenhum spoiler e ele não entrega em nada o que é a experiência desse filme. Mas também acho que ele não faz jus a um filme como um todo. E é bom, isso é bom, porque daí isso não estraga a experiência de como você pode ser surpreendida aí na hora de ver o filme. Como eu mencionei no episódio anterior, a minha relação com os filmes de terror mudou muito ao longo dos anos e hoje eu prefiro os filmes de terror onde o roteiro ele trata e usa o terror de maneiras metafóricas para tratar de assuntos que sejam mais reais, assim, do que histórias somente com gore, que eu gosto também quando é bem feito, mas eu prefiro quando eu vejo que o roteiro, tipo Hereditário, é uma parada que tá além, o terror tá além do que uma simples possessão demoníaca. Então, como que eu cheguei nesse filme, né? Ano passado estava eu lá entediada, procurando um filme para ver na Amazon, que era onde esse filme estava até então, mas eu acho que não tá mais. E eu esbarrei nesse que estava ali no título February, e a capa era Emma Roberts numa paisagem de neve, assim. E também é uma capa ali que não entregou nada. E eu não li a sinopse porque às vezes eu gosto de ver filmes sem saber do que eles se tratam, né, do que eles estão falando. É uma parada que eu aprendi com um amigo. E rapaz, eu fiquei chocada. O filme inicialmente se chamava February, mas ele mudou para The Black Coat's Daughter por uma sugestão do pessoal da A24, da A24, que foi quem lançou o filme. E esse título, né, o The Black Coat's Daughter, ele vem de um trecho de uma música do Elvis Perkins, que é o irmão do Oz Perkins, né? E ele fez a trilha sonora do filme, que é uma trilha sonora maravilhosa. E eu acho que o filme se chamava February por ser o mês de nascimento, né, do querido, do Oz, e por falar de situações
pessoais em que ele passou e que ele transportou ali para a personagem principal. A maneira como Oz Perkins, se você estiver ouvindo Oz, saiba, eu amo você. A maneira como ele usa o mal como uma presença ali terrível, como uma metáfora, como sobre a solidão ser tudo que resta para nós, é devastador. E não é só isso, mas às vezes o abandono e a solidão é tudo que nós conhecemos ao ponto da gente sentir que essa é a nossa única companhia, né? Pesquisando sobre o filme, eu vi que o Oz disse que queria contar uma história triste e ele usou as próprias experiências dele com o luto para fazer esse filme que ele escreveu e dirigiu. O Oz Perkins, para quem não sabe, ele é filho do Anthony Perkins, que ficou marcado na história do cinema, né, principalmente do cinema de terror, interpretando Norman Bates em Psicose, um clássico do Hitchcock de 1960. E o Anthony Perkins faleceu em 1992 em decorrências de complicações com o vírus da AIDS e ele faleceu de pneumonia. A mãe do Oz, que era uma atriz, era atriz, modelo e fotógrafa, o nome dela era Barry Berenson, e ela faleceu quando ela voltava de férias, no dia 11 de setembro de 2001. E ela estava em um dos aviões que colidiu com as Torres Gêmeas nos ataques contra o World Trade Center. Em uma entrevista para o site Birth Movies Death, o Oz deu a seguinte declaração sobre o filme, abre aspas, antes desses outros 2 filmes, não tinha nada. Não tinha comerciais, não tinha vídeos de música, não tinha filmes de estudante. Eu não sabia como não fazer coisas que não eram sobre mim, sobre minhas experiências e as coisas que a vida me ensinou. A perda trágica da minha mãe e a igualmente perda trágica do meu pai foram ambas em suas próprias maneiras definitivas para mim, como elas seriam para qualquer um. No caso de The Black Coat's Daughter, é um filme sobre perder seus pais. O fato que é também um filme satânico e é um filme sobre garotas esfaqueando garotas é um atrativo, ou como eu digo, um cavalo de Troia para a realidade que eu estou tentando apresentar. E a realidade é que é um filme sobre o que acontece quando você sofre uma perda tão cataclísmica. Cat sou eu no filme, uma pessoa que perdeu ambos os pais. E então, o que acontece com você depois dessa perda? Que porra que você faz? O que move nesse espaço onde essas 2 pessoas deixaram para trás? É tanto quanto sobre luto, quanto é um filme de terror. Fecha aspas. Essa fala do Oz, para mim, captura realmente o filme e o sentimento que ele transmite. Eu amei o filme porque ele é isso. Ele é um filme de terror que toca em um lugar muito delicado e sombrio, que é a tristeza do luto. E o que vem com ele, e o que ele faz com a gente, e como que ele pode nos engolir e se tornar tudo o que nós temos, principalmente o isolamento. Enfim, o filme, ele conta a história através de 3 personagens, a Rosie, a Joan e, por último, a Cat. O filme começa com a Rosie e nós vemos que as alunas ali desse internato, elas estão para receber os pais por uma semana de recesso. Eles vão para buscar as filhas lá. E o filme se passa em Nova York, apesar de ter sido todo gravado em Ontário, no Canadá.
a Rose suspeita que tá grávida. Aí ela meio que engana os pais ali sobre a data desse recesso para eles não irem, né, lá no internato. E eles não vão e tal. E ali logo a gente já começa a ver uma interação dela com a Cat. E a gente já começa a perceber que a Cat tá ali na expectativa, não só de receber os pais dela, mas também de não ficar sozinha. Porque ela conversa ali com o padre diretor da escola se ela pode ficar, se ele pode ficar com ela também. E logo no começo também, que é logo no começo do filme, que a Cat tem um sonho premonitório de que os pais dela morrem. E é nesse momento que a gente já pode perceber que uma presença estranha se apresenta e começa a acompanhar ela. Após a morte dos pais dela, essa figura satânica tá ali, ao meu ver, representando esse luto, né? Ele vem e ocupa esse lugar desse vazio, dessa espera, ele é a própria espera, né? Ou é o próprio vazio. A Cat marca ali no calendário do filme que se passa em fevereiro, os dias em que ela espera para ver os pais, que também é no dia que vai ter, tipo, nesse dia do recesso tem um show de talentos também, e não tem ninguém ali para ver ela se apresentar e tal. A cinematografia do filme, ela é usada também como um elemento para nos remeter a esses sentimentos de abandono que os personagens experienciam. É um filme com muitos tons de azul, é um filme gelado, é frio, né? Ele se passa no período do inverno. Os takes do filme eles mostram, são feitos de uma forma em que afastadas, tal. E para mim isso é uma metáfora de como as relações do filme ali que o filme mostra como elas se estabelecem no filme, né? Que são relações frias e são relações distantes. E eu amo quando o filme usa de todos esses recursos para transmitir a essência que o diretor e que o roteiro quer passar, né? Isso ajuda a construir a história de uma maneira ainda mais rica e eu acho que a nossa experiência de ver um filme onde tudo isso se encaixa é uma das melhores experiências, né, que a gente pode ter para quem ama ver o filme. Eu fico imaginando como foi ver esse filme no cinema, como que foi a experiência de ver tudo aquilo naquela tela gigante, deve ter sido maravilhoso. Tipo assistir O Homem do Norte, que deve ter sido uma experiência maravilhosa para quem teve a chance de ver no cinema. Eu vi na TV mesmo, mas ainda assim foi maravilhoso. Mas voltando a falar da Enviada do Mal, tem todo esse momento aí, então, né, que a Cat tem esse sonho premonitório de que os pais morreram, e como os pais dela, nem o da Rose aparecem, elas vão passar o fim de semana sozinhas na escola. O diretor da escola até pede para que a Rose cuide da Cat, mas apesar dela dizer que vai cuidar dela, ela não quer, né? Ela quer resolver esse BO dela com o namorado dela tá grávida ou não. E dá para perceber que a Cat, ela tem um fascínio ali com a Rose. Ela, além de não só ela não querer ficar sozinha, ela quer a companhia da Rose, mas parece que ela quer essa companhia porque ela é meio que fascinada, né? Ela fica olhando para Rose, para as fotos da Rose, né? É como se ela quisesse ser a Rose, né? Não só estar com ela olha para as coisas da Rose como se ela quisesse aquela vida, parece que ela quer ser aquela pessoa. E o filme, a maneira como ele mostra a solidão da Cat é uma parada assim de partir o coração. Dá pra ver ali que ela só quer alguém, ela só quer que não deixem ela sozinha, ela só não quer ser esquecida. E eu entendo ela, sabe? Eu entendi o que ela sentiu, porque eu já me senti assim também. E isso é uma das coisas que mexeu comigo no filme. E assim, não foi através de uma experiência de luto, né? Eu nunca passei por um luto assim tão profundo igual ela. Mas eu lembro de uma época da minha vida onde eu me sentia assim, sabe, sozinha.
E eu acho que isso que é aterrorizante, é esse o terror do filme que nos assombra. É estar só e se sentir abandonada pelos outros e pelas circunstâncias da vida. Enquanto o filme vai se desenrolando, a gente também conhece a Joan e um pouco ali do histórico dela, de onde ela vem e principalmente quem ela é. Essa personagem, ela tem um peso emocional que tá na cara da Emma Roberts e eu acho que ela interpretou muito bem essa personagem introspectiva, misteriosa, tipo, dá pra ver o peso ali, sabe? E ela meio que virou uma scream queen, né? Ela fez American Horror Story, né? Então ela ficou marcada aí também. Eu acho que ela fez muito bem esse papel. E todo mundo eu acho que tá muito bem. A Kiernan, nossa querida Sabrina, do Mundo Sombrio de Sabrina. E parece que ela conseguiu o papel do Mundo Sombrio de Sabrina depois desse filme. E ela, como a Cat, tá super sinistra também. A evolução da personagem ali, do luto, da loucura mesmo da personagem é muito foda. E ela conseguiu trazer esse aspecto sombrio muito latente pra personagem. A Joan, ela tá querendo voltar pra cidade, que é... Ai, gente, eu esqueço o nome da cidade, mas eu vou lembrar. Porque a cidade, enfim, a gente já chega nesse ponto. Ela tá querendo voltar para uma cidade e a gente descobre que é a cidade que ficava em internato, que a Cat e a Rose, enfim, o internato que aparece ali. E a gente já começa a especular algumas coisas e tal. E ela consegue uma carona ali onde ela tá sentada num ponto de ônibus, é abordada por um cara que pergunta para onde ela vai. E ele fala que tá indo para essa cidade, ela acaba aceitando a carona, mas assim, meio desconfiada e tal. A gente entende depois que esse cara resolve ajudar a Joan porque ele fala que ela lembra muito a filha dele. E a Joan, apesar de aceitar a carona, ela não dá ali muita moral pro cara, nem pra esposa dele. A esposa dele também não curte que ela vai dar carona que eles vão dar carona pra Joan e assim vai indo. O filme ele não é apresentado de uma forma linear. Ele é contado de uma forma que quando chega o ápice da história, o clímax do filme, o passado, o presente, eles se encontram de várias formas. E é isso. Se você viu, você vai entender. Se você não viu, quando você for ver, você vai entender. E, e tem uma cena em que a Rose conversa com a Cat. Ela menciona que teve uma freira daquele internato que era uma adoradora de Satanás. E a Cat começa a mostrar ali um interesse naquilo. E quando nós vemos a história da Cat, a gente percebe que só ela vê, só ela sente a presença e atração por essa figura demoníaca. E pela perspectiva dela, a gente começa a entender também um pouco do interesse dela pela história que a Rose menciona. E conforme a história vai passando, a gente vai vendo uma cada vez mais sombria, mais triste, totalmente envolvida ali no seu luto, na própria tristeza e na própria sombra. Para mim, antes mesmo de eu ler essa declaração do Oz na entrevista, eu sempre entendi que essa figura demoníaca como uma representação dos sentimentos da solidão e da tristeza da Cat. Essa companhia que só ela vê, essa presença que só ela sente. E eu acho que a tristeza, quando a gente carrega ela por muito tempo, é assim. Só a gente sabe quando ela se faz presente na nossa vida, só a gente vê as suas sombras, os seus contornos, só a gente ouve quando ela chama.
e muitas vezes ela pode nos chamar para lugares muito sombrios de nós mesmos. E aí vou fazer um adendo que isso não é uma justificativa para os comportamentos da Cat, tá? Eu não tô passando um pano para ela, não estou falando que pessoas que passam por processos de tristeza e de lutos profundos saem por aí matando, não é isso que eu quero dizer. Eu nunca fiz isso, nunca tive vontade, mas para mim, nesse filme em específico, a morte que acontece de uma forma muito violenta é sobre perder totalmente o sentido e a noção do valor da vida, principalmente nos casos da Cat, né? Eu acho que o peso de uma tristeza faz a gente perder essa noção de vida. E eu acho que o peso da tristeza da Cat, eu acho que o peso da tristeza em si faz a gente sacrificar as nossas relações em nome dela, do tanto que ela nos envolve, de tanto que nós a veneramos, de tanto que a gente se acostuma a essas sombras, o ponto de achar que nós somos ela, né? E que ela é tudo que nós temos. E para mim, aquela cena em que a Cat está no porão lá do internato, em que ela tá naquele lugar que é tipo o porão daquele prédio, onde ela tá adorando, né, que é essa figura satânica, para mim é uma representação dela no lugar mais profundo de si mesma, adorando a sua tristeza, porque é tudo isso que restou para ela, sabe? Sem os pais, sem a Rose, sem o padre como diretor da escola, ela não tem nenhuma figura a quem se voltar. E essa figura satânica tomou esse lugar ali, dessas ausências que se fizeram ali na vida dela. Mais pra frente, em um dado momento do filme, nós então descobrimos que a Joan é a Cat. E, e depois que ela foi presa por assassinar as freiras, por decapitar a Rose e oferecer a cabeça dela pro capeta, a Cat foi internada em uma instituição e aí tem uma ligação com Longlegs. Quem já viu vai lembrar uma cena em que a Lee, do Longlegs, a personagem principal, conversa com a Cat nessa instituição. E ali ela tá bem louca mesmo. E falando de Satanás, e é isso aí. E quando ela sai, eu entendo que ela fugiu. Ela matou e roubou a identidade dessa Joan. E depois ela pega carona com esse casal. E lembrei o nome da cidade, é Brantford. E enquanto eles estão indo para Brantford, a Linda conta para Joan sobre a filha dela e como ela morreu degolada no internato que ela estudava há 9 anos atrás. E aí que nós descobrimos junto com a Joan que aquele casal são os pais da Rose. Aí o que a Joan faz? O mesmo que ela fez com a filha. Ela mata, degola porque ela quer oferecer as cabeças deles pro capeta. Só que daí dessa vez ela bota na mala para levar lá até Brantford, né? Porque ela quer chegar no internato, que ela quer chegar daquele lugar da onde ela saiu. Então a Cat, quando matou as freiras e a Rose, ela degolou todos e ela fez essa oferenda aí para Satanás. E para mim, simbolicamente, isso fala sobre as relações que nós sacrificamos em nome das nossas tristezas e dores não curadas. É isso que eu entendi. Para mim, ela assassinar também os pais da Rose é uma forma dela estragar e perfurar aquela perfeição que ela achava que era a vida da Rose, sabe? Tipo, eu não tenho os meus pais e agora que você é perfeita também não tem. E enfim, o filme acaba com a Joan barra Cat de volta ao internato que está desativado e ela vai até o local lá onde ela venerava aquela figura demoníaca e descobre que não tem mais nada lá. E
quando ela é internada, a cena em que o padre performa um exorcismo nela, que para mim é uma clara homenagem ao Exorcista. Ela tá deitada na cama e ela vê aquela figura satânica e ela implora para essa figura não ir embora. E esse momento é de partir o coração, porque aquela tristeza é tudo que ela tem, é tudo que sobrou dos pais dela. Se ela se despedir disso, o que que sobra, sabe? O que que sobra dos pais dela, o que que sobra das ausências, a não ser a própria ausência. É muito triste. E depois que ela descobre que não tem nada lá, ela percebe que ela está totalmente consumida pela sua solidão e o filme acaba onde e como ela começou, no internato e sozinha. E retomando a própria pergunta que o Oz faz, né? O que você faz com esse vazio que ficava onde costumava ter alguém? E como eu disse no episódio anterior, para mim os filmes de terror mais marcantes atualmente são os que evocam esse sentimento de solidão, de desolação, de abandono, esse sentimento de desesperança, porque ele acaba e, e ele acaba assim. A gente sai totalmente desolado do filme. E como eu não estava esperando nada desse filme, eu fui pega de surpresa e eu saí dele totalmente desolada. E eu fiquei presa nele por semanas, eu fiquei pensando nele por semanas e se tornou um dos meus filmes preferidos porque eu entendi minimamente sobre o que ele estava falando. Ele não é só um filme de terror satânico, ele é um filme sobre as nossas sombras, as nossas dores e tristezas e como a gente pode se tornar elas. E eu me identifiquei com a solidão da Cat. E é claro que eu nunca cheguei nem próximo do estado mental dela, nada disso, mas eu entendi que é isso, né? A nossa mente pode ir para lugares muito sombrios depois de um trauma. E eu acho que esse mal que só ela vê pode representar a dor da perda de quem só quem já passou por isso vai saber identificar e saber ver. A enviada do mal usa o terror para falar sobre a dor da perda, do luto e do sentimento de abandono. E você, acreditando no demônio ou não, já deve ter tido medo de passar pelas mesmas sombras desses sentimentos. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem, sigam o podcast no Instagram, no TikTok, no YouTube. Se você tem aquela pessoa que você quer mandar o episódio, mas a pessoa não tem Spotify, manda o link do YouTube. Sintam-se à vontade para mandar sugestões, perguntas. E é isso. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio.